Boa noite, professor. Somos alunos da TI 901, Banco de Dados. Meu nome é Eduardo. Eu sou o Alexandre. Meu nome é Dante. E a gente vai apresentar hoje nosso trabalho, referente ao final da disciplina. Então, em primeiro momento, aqui nós temos o nosso diagrama de entidade relacional, do nosso trabalho que a gente montou, que nós temos ali, a gente resolveu uma abordagem com 7 tabelas base, 3 tabelas de ações e uma view. A view daí seria para a consulta de carros, que a gente vai falar um pouquinho dela. Então, nós temos as categorias que linkam com os carros, e daí a gente passa ali a especificação do carro, cor, placa, modelo e os implementos que ele tem. Ali embaixo a gente tem a nossa tabela de funcionário, que é referente aos funcionários que a gente tem nas nossas agências, que também tem uma tabela ali embaixo, e os cargos agregados. E daí, conforme o cargo, ela vai poder realizar as ações dentro da empresa. E ali, de auxiliar, a gente também tem uma tabela de cidade para colocar ali quando necessário, né? Visto que nossa agência tem várias cidades. Mais ali para o canto direito, a gente tem nossas tabelas de ação, que a gente vai fazer o link das primary keys das outras tabelas para poder fazer as lógicas. Então, a gente vai ter a nossa tabela de reserva, retirada e devolução. A tabela de reserva é quando o cliente externo entra no nosso sistema, preenche as informações e reserva os carros que estão disponíveis. Esses carros disponíveis, eles são provenientes da view que a gente montou, que a gente daqui a pouquinho vai mostrar o código dela, que basicamente a gente pode ver o carro, a cor, os implementos do carro, o valor da diária, a categoria, e também se ele está ou não disponível para aquela data que ele deseja. Para retirada, que daí a gente iria até a loja para retirar o carro, então a gente vai passar o ID, a gente vai ter um funcionário responsável, uma data de retirada, uma hora, a quilometragem do carro e se ele tem alguma avaria. Por exemplo, tem uma avaria do lado da lateral ali do carro, eu vou deixar registrado. E depois na tabela de devolução, que a gente vai falar qual agência foi devolvido o carro, a data, a hora, o quilômetro do carro para a gente poder calcular o preço, se tem alguma avaria além daquela relatada, o ID do pagamento e também o valor que será pago. E por fim, esse é o nosso DR. E agora a gente vai mostrar um pouquinho ali do banco, um pouquinho do banco. Como stack para esse trabalho, a gente escolheu o banco MySQL e a gente está fazendo todo o CRUD em Python. Python básico mesmo, sem nenhum framework. Então a gente tem os scripts de criação de tabela, nessa primeira parte. A gente cria nosso database, usa ele, cria as tabelas e depois a gente vai alterando elas e conforme as foreign keys. Nessa parte agora de insert into é a nossa base para preenchimento de todas as tabelas, com os dados, os primeiros dados, né, para a gente conseguir apresentar melhor o projeto. A gente executando ele, a gente vai poder ver que vai rodar lisinho. Lá embaixo lá criou todas as tabelas. Ficou tudo verdinho. Ali, ó. Temos todas as tabelas e elas estão preenchidas, que são as tabelas principais. A gente também tem o script que cria as tabelas de ação, que são as relacionais das tabelas base. A mesma coisa, a gente pode executar elas. Aí, nesse caso, a gente tem as restrições, né, de inteiro, data, primeiro key, foreign key, conforme o DR que a gente acabou de apresentar. E também a gente tem a nossa view. A nossa view a gente criou proveniente das tabelas bases para poder mostrar para o cliente e fazer uma lógica também de quais ou não carros estão disponíveis para ele alocar a data que ele precisa. A priori, do banco é isso. E agora o Alexandre vai falar um pouquinho mais sobre as conexões e tudo mais, e o Dante, por fim, sobre o código e a apresentação da interface. Então agora falando sobre um link entre o banco de dados em MySQL e o Python, a gente utilizou um driver MySQL para o Python, que seria o MySQL Connector. Para isso a gente fez a devida conexão, utilizando o nome da tabela, o nome do banco de dados, dentro do nosso código Python, e realizando uma introdução no nosso banco através de algumas funções, que será explicado pelo Dante mais à frente, e um sistema de login, onde temos três opções no login, que seria para usuário interno, para usuário externo
e uma aba de cadastro, caso queira ser para se cadastrar um novo usuário, seja interno ou externo, e isso está dentro de um loop onde só será finalizado após alguma ação do usuário externo, então ele fica sempre rodando, esperando uma conexão de usuário. Então o Dante pode explicar mais um pouco sobre as funções criadas nesse programa e após isso eu dou uma aprofundada mais nessa questão de login. Bom, haviam bastante operações assim que a gente fazia que eram repetitivas, né? Como efetuar retirada, efetuar devolução. Então a gente criou várias funções para que o código não ficasse grande, né? Cada uma dessas funções opera uma das, das ações que a gente quer, né? Aqui a gente tem, por exemplo, uma função para efetuar a reserva, onde ele vai dar para o usuário preencher os dados que ele quer colocar na reserva que ele vai fazer. E em seguida ele manda para o banco de dados essas informações e ele preenche lá com uma nova tupla. Tem também aqui essa função que seria para verificar os carros, que seria usando a view. E, bom, as outras aqui são bastante parecidas, né? Só muda realmente a ação que vai ser feita. No caso aqui vai ser efetuar a retirada, vai alterar a planilha planilha não, a tabela da retirada de veículos, aqui para efetuar a devolução, aqui para inserir um carro novo, aqui para alterar a diária, aqui para adicionar uma nova categoria de veículo, aqui para adicionar um novo atendente e aqui para adicionar um novo funcionário. No caso, essa diferenciação aqui é por causa que essa primeira função aqui seria para os gerentes, que tem certas restrições, né, como o cargo, eles não podem adicionar um novo diretor, nem um novo gerente, e também a agência, enquanto os diretores eles possuem total acesso, né? E também temos aqui a função para cadastrar um novo usuário externo. E aí começa aqui a parte do loop que o Xandinho vai te explicar. Bem, então a partir de agora a gente pode talvez testar o nosso programa seguindo essa linha de 3 opções logo no menu principal, onde você pode logar como atendido, como funcionário ou como cliente ou realizar um cadastro. A gente pode fazer um teste inicialmente realizando um novo cadastro. Então a opção 3 seria um novo cadastro, daí informa o nome, o seu CPF, e o endereço, e através disso será criada uma nova tupla através da função de criação de novo usuário, como o Dante explicou mais acima. Após isso, ele volta para o início do loop e você pode escolher uma das 3 opções novamente. Então agora a gente pode acessar como usuário externo para tentar fazer alguma reserva de acordo com os disponíveis. Então o usuário solicita um login. Nesse programa acabamos não utilizando a utilização das senhas, porque estava como opcional no trabalho, então achamos mais pertinentes não incluir senha para o usuário, só apenas utilizando o ID do banco de dados, o ID linkado à tabela. Então, primeiro vamos verificar os carros. Então, temos os carros disponíveis: Kwid, Mob, Sandero, Gol, Argo, Onix, Logan, HB20. Esses são os que que populamos inicialmente no banco. Agora, logando novamente como usuário para tentar fazer uma reserva. Então, a identificação do cliente é o ID da tabela cliente. A identificação da agência também foi utilizado o ID da agência. E a identificação do carro também utilizando o ID da tabela de carros, conforme mostrado acima para o usuário.
Então, após escolher o carro, a gente coloca a data prevista para retirar do carro e a data prevista para devolução. A hora prevista para retirar o carro e a hora prevista da devolução também. Temos agora a nossa reserva criada no nosso banco de dados e com isso o usuário interno consegue fazer a verificação dessa reserva e também consegue fazer a verificação e também consegue fazer uma retirada do carro para o usuário, né, na data prevista. Então temos as opções para o usuário interno, que seria a retirada do carro, efetuar devolução, verificar o status do carro para ver se está alugado ou não, cadastrar um novo veículo, alterar prestas diárias, adicionar categoria e adicionar um funcionário, se ele for um dos diretores, né? Então, inicialmente, vamos fazer uma retirada de carro a partir da primeira reserva. Informa a data de retirada do carro, a hora de retirada e a identificação do cliente, que seria o ID do cliente. Com isso, o ID da agência, que está sendo retirado, o funcionário responsável, que também é o ID, e a identificação do carro, que também é o ID. A identificação da reserva, conforme a reserva feita anteriormente, o odômetro do carro inicial e alguma avaria que possa ter no carro no momento da retirada dele. E com isso, a gente volta para o loop inicial. Nesse momento foi feita a retirada do carro. E a gente pode fazer uma devolução agora, baseada naquela retirada. Utilizando o ID da retirada, a agência de devolução, pode ser a mesma agência ou não, o carro devolvido, a data da devolução, para que com isso o programa faça aquela base de cálculo para saber o preço que será pago por essa locação, né? Então, o odômetro final do carro após essa locação e uma avaria que pode ter acontecido no percurso. Nesse caso, a avaria é a mesma da inicial, então não teve avarias durante o período de locação. E o tipo de pagamento a partir da tabela de pagamento. Então, com isso, a gente pode verificar também o status dos carros, de todos os carros. Então, todos eles estão disponíveis, já que um foi alocado e devolvido. E acredito que a partir de agora o Dante consegue explicar mais alguns pontos a mais desse código, algumas implementações a mais que foram feitas para complementar o projeto. Bom, mostrando aqui um pouco, perdão, a parte de cadastro de veículo, o que a gente pode fazer também. Queremos então cadastrar um novo veículo. Aí aqui a gente pode inserir o ID da categoria, o nome do carro. Vou colocar aqui Duster, prata, placa, esse ar-condicionado sim, direção hidráulica sim, elétrico sim, trava elétrica sim, câmbio automático não. E aí está feito o cadastro do novo veículo. Agora eu vou mostrar aqui como é que ficaram as tabelas depois de popular, né? Então vamos aqui ver primeiro a tabela de retirada. Então tá aqui a nosso dado que a gente colocou lá. Aqui também temos a tabela de reserva, como esperado, e a tabela de devolução. Aqui com o valor pago já calculado. Temos aqui também os carros e os funcionários. Era isso. Muito obrigado pela visualização e até a próxima.
Obrigado. Obrigado, até a próxima.